Apocalipse capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, que recebeu o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Obrigado, irmãos, e vamos para o último versículo. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos instrui, que nos fala, que nos alimenta, que nos dá esperança. Que essa palavra, Deus, possa encher os nossos corações, que saiamos daqui hoje animados pelo Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós observamos tudo o que acontece ao nosso redor, o momento é um momento muito delicado, né? Nós estamos num cenário dentro da nossa nação que inspira cuidados. E às vezes, quando nós olhamos aqueles que podem nos representar no poder, isso provoca um pouco de desespero e de insegurança em nossos corações. Todos estamos, de alguma forma, em algum grau, tensos com esse momento, né? Se amamos o nosso país, se amamos a nossa família, se amamos os nossos filhos, todo esse cenário político, econômico, que vivemos no Brasil e quando olhamos no mundo percebemos que não está diferente, são problemas outros, né, acontecendo nas várias nações do país, mas o mundo está num momento difícil, e às vezes essa dificuldade ela não é só macro, ela é micro também. É possível que alguém tenha entrado aqui hoje, pela manhã, preocupado com questões na vida pessoal, alguma coisa que está provocando tristeza no seu coração, tirando a sua paz, tirando a sua alegria, provocando alguma angústia, algum nível de angústia. E nós estamos diante de um texto muito interessante, porque a igreja primitiva, a igreja nasceu logo depois que Jesus foi assunto aos céus.
Essa igreja começa a propagar a mensagem de salvação, começa a anunciar que crê num Jesus que veio ao mundo, morreu, ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que crê no seu nome. Só que essa mensagem é uma mensagem que provoca um desajuste naquele contexto. O Império Romano não suportava os cristãos, porque de alguma forma a mensagem cristã era uma mensagem que desafiava o poder da época. Porque havia um imperador que se autodenominava Deus, ele tinha características divinas, assim como hoje. Alguns políticos aparecem meio que com uma auréola, uma fachada de divindade, alguém que vem para solucionar todos os problemas da humanidade. Isso não é de hoje. Os imperadores já se achavam mais do que meros humanos. E ali você tem um povo dizendo que o imperador não é o Senhor, não é o Quírios das suas vidas, mas Jesus é o Senhor. Isso provocava o império. Por outro lado, os judeus também não suportavam a ideia de que alguém que morreu numa cruz poderia ser considerado como rei dos judeus. Então a igreja cristã, ela nasce debaixo de muito desconforto. Você tem judeus e você tem o império provocando a igreja, e provocando não só no sentido teórico de zombaria ou coisas parecidas, mas perseguindo a igreja, matando cristãos, e isso cansa. Você reafirmar a sua fé diante de um contexto hostil àquilo que você crê, diante de um contexto que não abraça aquilo que você abraça, que não deposita confiança naquilo que você confia, e você ter que propagar isso, e isso valer a sua própria vida, isso com o passar do tempo cansa. E você vai perceber nas epístolas de Paulo, de Pedro, que às vezes a igreja está desanimada no processo. Às vezes a igreja está a ponto de não progredir mais, porque muitos estão morrendo em prol de Jesus. É a mãe que perdeu o filho porque o filho não negou a Jesus. É o filho que perdeu o pai ou a mãe porque o pai ou a mãe não negaram a Jesus. E o tempo está passando e alguns tinham a expectativa de que Jesus voltaria rápido, e esse retorno não acontece. Então a igreja começa a passar por um período de tristeza, de cansaço, e aí você tem Pedro, por exemplo, escrevendo, animando a igreja, mas agora, irmãos, já se passaram algumas décadas. O apóstolo João já está com mais de 90 anos, e diante de uma igreja que está com muita dificuldade de continuar progredindo na fé, porque existe toda uma opressão muito forte contra essa igreja. E talvez você esteja aqui assim, cansado de viver uma fé que, quando você olha aí fora, parece que as pessoas que não têm a sua fé estão indo muito melhor do que você. As coisas dão certo para elas. Parece que as portas se abrem para aqueles que não creem em Deus, e para você essas portas parecem que estão atravancadas. Isso pode gerar uma angústia, uma tristeza, um desespero ao seu coração. Mas aí vem esse convite de Apocalipse. Convite de Apocalipse. João está na ilha de Patmos e ele é convidado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para conhecer uma realidade que está sendo reservada para nós, uma realidade na eternidade. Existe um trono, existe um lugar de onde Deus reina com poder e glória, e João é convidado para conhecer esse lugar. E o livro de Apocalipse, então, ele nos chama a atenção para o fato de que nós não estamos limitados às questões desse mundo. Existe algo que vai além disso daqui para nós. Existe uma esperança que não se limita aos dias que vivemos nessa terra. Existe algo que vai muito além disso daqui, e nós não podemos depositar os nossos corações nas vulnerabilidades das propostas desse mundo. E esse é o convite do livro de Apocalipse. Nós temos ali já nos primeiros capítulos a exortação a algumas igrejas para que essas igrejas permaneçam firmes na doutrina do Senhor Jesus Cristo, se envolvam com Jesus com toda a sinceridade dos seus corações. Quando chegamos no capítulo 4, João vê o trono, e naquele trono está sentado alguém. Esse alguém é adorado por 24 anciãos e pelos 4 seres viventes. E aqui nós temos alguns símbolos no livro de Apocalipse. É muito perigoso você tentar ler Apocalipse literalmente. Isso vai travar a sua mente. Para entendermos o livro de Apocalipse, e todos os intérpretes
vão tratar disso, pelo menos os teólogos que compactuam com a nossa doutrina, que existem símbolos aqui, figuras de linguagem, e que você precisa ler como tal, senão isso pode distorcer completamente a compreensão do texto. Agora, é importante também nós entendermos que as figuras usadas aqui no livro de Apocalipse, elas não são figuras criadas por João, mas elas estão todas fundamentadas no Antigo Testamento. Então, todos os elementos que nós temos no livro de Apocalipse, eles estão conectados com o Antigo Testamento. Isso traz muita tranquilidade ao nosso coração e mostra que não é algo novo, mas é algo que está sendo explorado por João, mas que Deus já havia falado ao longo da história. Esses 4 seres viventes, o capítulo 4 vai nos falar que a ideia do boi é da habilidade para o serviço, a ideia da águia é a ideia da ligeireza, o leão a força e o homem a inteligência, mostrando aí tanto o homem e os outros animais, cada um com a sua liderança nos seus devidos lugares. O boi na sua liderança com os animais domésticos, a águia comandando todo o céu, o leão comandando todos os animais e o ser humano com a sua inteligência, mostrando que diante daquele trono todos os seres da terra prestam culto, louvor e adoração, homens e animais. João percebe que esse trono é um lugar de louvor. Aí entramos no capítulo 5. E no capítulo 5 nós percebemos que é desse trono que todas as decisões que regem o universo são tomadas. Existe um trono, esse trono tem um rei, e nesse trono, a partir dele, todas as decisões do mundo são executadas. É dali que o universo é governado e a terra é regida pelo Todo-Poderoso Senhor. Nós cremos que existe um Todo-Poderoso Senhor, e é disso que o capítulo 5 vai tratar. Do verso 1 ao verso 4, nós percebemos que quem está assentado no trono é o Pai. Só que o Pai não pode ser visto, como já nos ensinou o próprio Jesus Cristo, que ninguém vê o Pai, porque o Pai é Espírito. No capítulo 4, importa que os seus adoradores, de João, do Evangelho, capítulo 4 diz, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, porque o Pai é Espírito. Mas João diz que aquele que está assentado no trono tem uma mão. Olha aí, se ele é Espírito, não tem como ver, como é que está vendo a mão? Figura de linguagem, é um simbolismo. A visão é repleta de símbolos. Esses símbolos remetem a significados verdadeiros. E aqui, meus irmãos, nós já percebemos a Trindade, processando todo esse contexto aqui. João é convidado por Cristo para ir ao céu. É Jesus quem convida João. É Jesus quem dá a visão para João. Ele é tomado pelo Espírito e agora ele está diante do trono do Pai. Isso está no capítulo 4, do verso 1 ao 13. E João visualiza não só a mão, mas o apóstolo percebe que na mão daquele que está assentado no trono tem um livro. E aí, meus irmãos, segundo Hendrickson, esse livro representa o plano eterno de Deus, o seu decreto. Simboliza os propósitos de Deus para com toda a humanidade, todo o universo. O livro está totalmente selado, lacrado, ou seja, indica um plano que não é revelado, um plano que não pode ser acessado pelas pessoas ou por alguém. Um comentarista, Jacques Ellul, ele diz que este livro contém, portanto, o segredo da história dos homens e da humanidade. O que isso significa? Significa que João, quando chega diante do trono desse Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, ele vê um livro. Esse livro fala sobre a existência, tanto do mundo quanto do ser humano. E ninguém pode acessar aquilo que está no livro. É como se, irmãos, nós tivéssemos aqui, vivendo nessa terra, sem sabermos qual é o sentido, o significado da nossa existência. Porque o sentido e o significado da existência humana e do universo está dentro do livro. Esse livro está com 7 selos, ninguém pode acessar. E aí a gente começa a compreender muita coisa. Existe um esforço muito grande da filosofia, existe um esforço muito grande da sociologia, da psicologia, de todas as ciências, de alguma forma tentar explicar o porquê de estarmos aqui nesse mundo. Qual é o significado maior da nossa jornada, da nossa caminhada? Muitos adolescentes e jovens, quando se deparam com essa questão, quando eles percebem que já não são mais crianças que dependem dos pais, mas que agora eles têm uma caminhada, e nessa caminhada eles precisam encontrar o valor e o significado da vida, o porquê de estarem aqui,
o porquê de correr tanto. Muitos deles se deparam com uma angústia profunda, uma angústia que afeta muitos. E essa angústia é uma angústia que Salomão já disse lá em Eclesiastes, quando ele diz que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Você trabalha uma vida inteira. Para quê? Você estuda e não sabe nada. A academia diz, hoje, que se você pesquisa e prepara um estudo baseado em fontes de 5 anos atrás, a sua pesquisa já está ultrapassada. Dependendo do assunto que você estuda, se você começar a estudar hoje, daqui 3 anos, quando você terminar de estudar, ele já ficou para trás. Existe toda uma dinâmica no mundo, onde nós percebemos que as pessoas estão caminhando, lutando, sonhando, e de repente elas olham e dizem, para quê? E aí Salomão vai dizer, tudo é vaidade. Correr atrás do vento. A vida é uma bolha vazia, sem sentido. E a ideia é essa. Existem mistérios que os seres humanos não podem acessar. Existem questões na nossa existência, na nossa jornada, que não é possível nós decodificarmos. E por isso nós temos todo um movimento na tentativa de decodificar isso. Existem milhares e milhares de pessoas tentando dar soluções para aquilo que não tem solução. E aí esse texto nos mostra que esse livro está bloqueado. O versículo 2 vai dizer que aparece um anjo forte proclamando em alta voz: João, quem é digno de abrir esse livro e desatar os selos que amarram esse livro? Quem tem condições de acessar os mistérios de Deus? Quem consegue revelar para o ser humano um sentido e um significado? Quem pode revelar à humanidade qual é o propósito de viver? Quem pode acessar esse sentido da vida e da existência? Hendrickson, mais uma vez, ele afirma que a voz do anjo era tão alta e tão forte que ela era capaz de ser ouvida por todo o universo. É como se aquele anjo soltasse um brado poderoso, perguntando: quem em toda a criação é capaz de abrir esse livro, de desatar os selos? E aqui nós temos um cenário de desespero, angústia e dor. Desespero, angústia e dor que carrega ou que está nos corações de muitos seres humanos, que fazem da vida uma busca sem fim e sem sentido. O versículo 3 vai dizer que ninguém era capaz de abrir o livro e trazer a solução para os problemas da humanidade. E nós precisamos entender esse texto à luz do nosso contexto, também aqui no Brasil. Vivemos um momento delicado, como eu falei na introdução. Não deposite a sua confiança em ser humano, é pecador, não é capaz de trazer solução. Não se empolgue, porque esse mundo jaz no maligno, independente do próximo presidente. É questão de tempo, e os ratos voltam ao poder. Não se engane. A nossa esperança é outra, e é disso que esse texto quer falar. A nossa perspectiva precisa ser outra. Não é que nós não temos responsabilidade como cidadãos. Não é que nós não temos que votar com consciência. Tudo isso é muito sério, muito importante, faça debaixo de muita oração. Mas esse mundo, ele só muda quando Jesus muda o mundo. Caso contrário, não tem mudança. E esse texto ele vai falar exatamente dessa ideia. Ninguém é capaz de trazer solução à humanidade, nenhum ser humano. E João vai enfatizar isso. Ninguém é capaz de abrir o livro. Ele coloca: os seres celestiais são capazes de abrir o livro? Não. Existe alguém no colégio angelical capaz de abrir o livro? Eles respondem: não. Algum dos poderosos em seus palácios tem poder para abrir esse livro? Não. Será que os bilionários autossuficientes da humanidade não conseguem montar uma equipe capaz de abrir esse livro e desvendar esse mistério? Também não. Os grandes líderes religiosos também são incapazes. Os intelectuais da ciência e da filosofia também são incapazes. E quem sabe então o apóstolo João, que está lá tão perto, o discípulo a quem Jesus amava, será que ele não é capaz de abrir esse livro e revelar os mistérios de Deus à humanidade? E a ideia é: não, ele também é incapaz.
O versículo 4, então, traz um cenário de destruição. O império das trevas dominará, a igreja será liquidada. Por isso, João cai num choro desesperador. João se desespera, porque esse livro fechado, nós não teremos acesso aos mistérios de Deus. E talvez você entrou aqui hoje, como eu já disse, desesperado com alguma questão que você está vivendo e você não está conseguindo ver a solução para ela. Talvez você está vivendo algum abalo na sua vida e você não está conseguindo voltar para o prumo. Desespero por causa da situação. E João cai no choro. Por isso, quando você estiver desesperado, não tem problema chorar, não. João chora. E o choro de João é o choro da impotência. O choro de João também é o choro da nossa impotência. É o nosso choro, porque às vezes nós nos tornamos impotentes diante de muitas situações e nós nos desesperamos diante de Deus e expomos diante de Deus a nossa falta de solução. E a gente clama para Deus, Deus nos dá uma direção, abra uma porta, nos ajude, porque eu não consigo solucionar esse problema. Olhem bem o que está acontecendo, irmãos. Tem um livro selado, onde os mistérios de Deus não podem ser acessados, e procuram a solução em todo o universo, e ninguém é capaz de dar essa solução. E aí no versículo 5 aparece uma partícula, uma palavra, que muda toda a história. A palavra é todavia. Todavia. Todavia é um convite para perceber a mudança de rumo da história. Todavia, estávamos perdidos, todavia, Jesus nos achou. Todavia um anjo, um ancião, disse para João: não chore, para de chorar, engole o choro. Não chore, não chore. Às vezes você entrou aqui hoje chorando por dentro e talvez por fora. Palavra de Deus para você nessa manhã: não chore. Não chore, porque você não vive como os milhões ou talvez bilhões de pessoas aí fora, que estão desesperados tentando procurar soluções para os seus problemas, mas não encontram. É o choro desesperado de João. O ancião chama a atenção de João para que João não chorasse. Não chore, porque para você existe somente um, capaz de quebrar os selos e de abrir esse livro e revelar os mistérios de Deus ao seu coração e ao coração de todo aquele que crê no nome dele. Não chore, porque você tem do seu lado o leão da tribo de Judá. Não chore, porque você tem alguém que te protege. Você tem alguém que te cerca. E esse alguém é um leão. Às vezes nas nossas casas a gente já se sente protegido com o latido de um cãozinho, né? Já nos dá uma sensação de segurança. Agora imagina se alguém chegasse na sua casa e visse um leão. A ideia do texto é nessa direção. Você tem um leão que protege você dos seus adversários e dos seus inimigos. E ele é o leão da tribo de Judá, forte, destemido, corajoso e poderoso. E ele luta por você, ele te defende, ele te protege, ele te sustenta e ele cuida da sua vida. Não chore. Não se abale com nenhuma das circunstâncias que você porventura esteja vivendo, pessoalmente, familiarmente, como cidadão dessa cidade, desse país. Quando nós olharmos ao redor e temos a sensação de que está tudo fora do controle, Deus chama a minha e a sua atenção e diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá está com você. Ele é capaz de abrir o selo. Judá é um leão novo. Lá em Gênesis 49, versículo 9, Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta, se deita como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Esse é o leão da tribo de Judá, que protege a sua vida. Relaxe o seu coração, fique tranquilo. Nós não estamos à mercê de ideologias, nós não estamos à mercê de pensamentos humanos. Nós temos conosco
aquele que tem na sua mão todo o poder, porque Ele é o grande e poderoso Rei, também diz o texto, da raiz de Davi, o Rei dos reis, o poderoso, o glorioso, o descendente do trono de Israel. Ele venceu Satanás e levou toda a carga da ira de Deus sobre ele. Ele é o grande, o forte, o valente leão. Ele é a raiz de Davi. Ele vai abrir o livro, quebrar os selos e governar o universo. E aí o versículo de número 6 diz que nesse cenário de poder, de majestade, de glória, quando o anjo diz que há um leão, há um rei poderoso que governa, quando João se vira para ver esse leão e esse rei poderoso, com quem João se depara? Com um cordeiro que havia sido morto. Imagine, irmãos, você se vira para ver o tal do leão poderoso e você vê um cordeiro que havia sido morto, né? A ideia é essa, ou seja, que passou pela morte. Foi um cordeiro frágil, delicado, que, como a palavra de Deus nos diz, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Tão frágil. Como assim? O leão se submeteu como um cordeiro indefeso e frágil. A ovelha muda de Deus parecia ter estado morto, mas agora está de pé, como um leão, reina sobre tudo e sobre todos. E aí nós temos alguns simbolismos no texto, algumas figuras de linguagem. Diz que esse cordeiro era um cordeiro, mas tinha 7 chifres. Que ideia é essa de 7 chifres? Sempre que você lê Apocalipse, tem vários números importantes em Apocalipse, mas o número 7 é um dos números que você deve entender bem, porque aparece várias vezes no livro de Apocalipse. O número 7, que é o número de Deus, porque Deus separou qual dia para ele na semana? 7º, ok? Então a ideia de 7 começou lá em Gênesis, e está aqui em Apocalipse, 7º dia. E a ideia de 7º dia, Deus criou tudo em 6 dias, no 7º Deus descansou, e Deus descansou porque estava tudo completo, pleno. A ideia do número 7 é a ideia de plenitude. Então, quando o texto fala que esse cordeiro tinha 7 chifres, isso representa plenitude do poder de Cristo, autoridade, força. Ele é Deus. O texto diz que ele tinha 7 olhos, que simboliza o quê? A absoluta compreensão de tudo, nada foge ao olhar de Cristo. E o texto diz que ele tinha 7 espíritos, ou seja, o Espírito perfeito de Deus derramado sobre ele e agora também derramado sobre toda a terra pelo Espírito Santo. Então, 7 espíritos, o Espírito pleno, 7 olhos, uma percepção plena, 7 chifres, um poder pleno. 7 olhos, uma percepção plena. Jesus percebe o seu momento, a sua vida, a sua história. Não precisa ficar preocupado. Você tem alguém que está atento a tudo o que acontece com você. Jesus então recebe o livro. Isso significa a sua coroação como recompensa pela sua obra redentora. João está sendo convidado a ver o que aconteceu no céu. Por causa da obra de Cristo, ele agora assume todo o controle. E ele tem garantia para dizer para mim, para você e para a igreja hoje: fiquem tranquilos, porque por meio da minha obra, os mistérios de Deus podem ser revelados a vocês. Vocês têm acesso. O mistério de Deus é a obra da redenção, é a salvação, é a verdade revelada. Cristo então recebe a autoridade junto com o Pai para governar o universo, como nos mostra Apocalipse 22:1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos, o verso 8 nos diz que logo que o Cordeiro recebe o livro, existe uma eclosão de adoração a Ele. Essa adoração se inicia com aqueles que estavam mais próximos do trono e vai ecoando por toda a terra. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro. Essa adoração se espalha e ela soma as orações dos santos, que são simbolizadas por taças de ouro cheias de incenso. E essas orações dos santos aqui, irmãos, se referem à minha e à sua oração. Às vezes nós entramos para o nosso quarto, como Jesus nos ensina, para falar com Deus,
E muitas vezes as pautas das nossas orações são pautas de pedido, são pautas de intercessão. Às vezes nós clamamos a Deus por soluções, e não tem nada de errado nisso. A oração também é para isso, para nos derramar diante de Deus com as nossas queixas, com as nossas limitações, clamar por uma intervenção dEle na nossa vida. Mas o que esse texto nos ensina é que a nossa oração também precisa ter como conteúdo a nossa adoração. Nós precisamos entrar nos nossos quartos e juntos com os anjos somarmos em adoração ao Cordeiro que está sentado no trono. Esse é o papel da igreja. A igreja é chamada para isso. E nós então, quando adoramos com a nossa oração, nós somamos a esse universo angelical em adoração àquele que está assentado no trono e reina sobre tudo e sobre todos. E aí o verso 9 vai dizer que esse novo é um novo cântico, porque é o cântico da redenção. Para quem estava desesperado, chegou a esperança. Para quem estava triste, chegou a alegria. Para quem estava morto, chegou a vida. Para quem estava vivendo no ódio, chegou o amor. Para quem estava perdido, chegou agora o encontro. Para aqueles que não encontravam sentido na vida, o sentido foi revelado em Jesus Cristo. Os mistérios de Deus agora são acessíveis a todos aqueles que creem no nome de Jesus. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós louvamos, é por isso que a gente se movimenta para esse lugar aqui toda semana, para juntos como igreja celebrarmos essa vitória. E esse hino, esse novo cântico, o cântico da redenção, ele é subdividido em 3 partes, ou em 3 hinos diferentes. O verso 9 e 10 fala do primeiro hino. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos aclamam a dignidade do Cordeiro para receber o livro. O Cordeiro é digno, porque o Cordeiro não pecou. Não havia quem pudesse abrir o livro, porque todos estavam, de alguma forma, em uma posição não digna. Mas o Cordeiro é digno de abrir o livro, porque ele não só não pecou, como ele levou o pecado daqueles que seriam salvos sobre ele na cruz do Calvário. O segundo hino, versos 11 e 12, milhões de anjos agora, proclamando em grande voz que o Cordeiro é digno de todos os atributos possíveis. E aí, nós temos 7 atributos. Número 7, número da plenitude. Esses 7 atributos, eles representam todos os demais. E esses milhões de anjos vão proclamar dizendo que sobre o Cordeiro está o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, e somente Ele é digno de tudo isso. E aí nós temos o terceiro hino, que é o louvor de todo o universo, ao Cordeiro e ao Pai, terminado com o amém de todos os seres viventes. O Cordeiro é exaltado por toda causa da sua obra redentora, que possui 4 qualidades específicas. A obra redentora do Cordeiro é uma obra para Deus, fomos comprados para Deus, é pelo sangue de Cristo, com seu sangue compraste, é abrangente, todos os homens de todas as tribos, raças, línguas, povos e nações, e faz dos remidos um reino, nos fizestes reino de sacerdotes. Uma nova realidade. Se o texto começa com o coração de João desesperado, o texto termina com um coração de João tomado por louvor e por adoração, porque grande foi a obra de Jesus Cristo por nós e para nós. É através dele que os grandes mistérios de Deus são revelados aos nossos corações. Essa palavra é uma palavra de esperança para quem está cansado. Essa palavra é uma palavra de esperança para quem vive num contexto de angústia, para quem olha para as situações ao redor e desconfia profundamente de que não haverá muita solução em nenhuma daquelas propostas na política brasileira. É aqueles que olham para a economia e também têm dúvidas se nós conseguiremos reverter esse quadro econômico. É claro que Deus, com a sua misericórdia, pode nos dar bons líderes, Deus pode nos ajudar com a questão macroeconômica do país, é claro que Deus pode intervir de maneira bondosa, mas os nossos corações não depositam a esperança nessas coisas, porque existe algo muito maior que foi revelado para todos nós. O Cordeiro de Deus morreu numa cruz, e Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que reina em nossos corações e faz de nós reino de sacerdotes. Nós somos o povo de Deus, e eu quero concluir esse sermão convidando você para algumas reflexões. A primeira delas,
Deus toma todas as suas causas na mão dele. Deus cuida de você em todas as áreas. Deus te ama. E Ele pagou um alto preço para mudar a sua história. Por isso, não se desespere, não se angustie. Existe o leão da tribo de Judá, que te defende, que te protege, que te sustenta em toda a adversidade. Segundo lugar, uma vez que você tem consciência disso, não deixe de adorar. Glorifica a Deus com toda a intensidade do seu coração. Some-se aos milhares de cristãos, some-se a toda a criação, some-se aos anjos nos céus e se dobre diante de Deus em adoração, glorificando por quem Ele é e por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Terceiro e último, descanse a sua alma. Descanse a sua alma. Você tem um rei, e esse rei é um rei que dá toda a segurança para os seus súditos. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, estarei com vocês até o dia glorioso em que Ele vai retornar para nos levar para morar com Ele por toda a eternidade. Descanse o seu coração, não temas, não se preocupe, Deus cuida de você. O leão da tribo de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores, é digno de toda adoração, e por isso nós, como igreja, o louvamos e o engrandecemos, e que façamos isso com toda a sinceridade da nossa alma, todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, ao Senhor seja o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor para todo sempre. A nossa vida não está à mercê de governos humanos. A nossa vida não está à mercê das decisões daqueles que reinam aqui nessa terra, porque nós temos um rei que reina sobre tudo e sobre todos, e nós confiamos nesse rei, e nós descansamos nesse rei, o rei que vem da descendência de Davi, o rei que é o leão da tribo de Judá, que venceu a morte, que ressuscitou para nos dar a vida eterna, mas que também prometeu que cuidaria de nós enquanto vivêssemos nesse mundo. Que os nossos corações descansem nessa verdade, que nós possamos crer que o Senhor vai continuar cuidando da tua igreja como fez até aqui, que o Senhor vai continuar cuidando da nossa casa, vai continuar sustentando as nossas vidas. Tranquilize o coração do teu povo, dê segurança ao teu povo, ó Deus, para que possamos mais e mais glorificar o teu nome, te adorar e te exaltar como Rei das nossas vidas, Pai. Ao Senhor seja a honra e a glória, e que mais e mais, Deus, esta igreja viva para cultuar o teu santo nome, para te exaltar sobre tudo e sobre todos, e para te amar de todo o coração. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém.